Olá, telespectadores. Estamos aqui com o programa Segurança Jurídica Brasil. Hoje para falar de um tema muitíssimo importante, sucessão hereditária. Falar sobre testamento e falar também sobre herança entre as pessoas, né? Recebemos aqui o professor Antônio Marcos Nome, que já esteve com a gente falando sobre divórcio, especialista em direito de família, professor consagrado, né, de várias universidades, e aqui hoje para falar sobre esse tema relevante, tanto do aspecto da prevenção, o que as pessoas podem fazer em termos de planejamento sucessório, para deixar a vida organizada, e se as pessoas têm o hábito de fazer isso, e também para falar sobre inventário, né? Quando uma pessoa falece, como ocorre essa sucessão patrimonial. Antônio, seja bem-vindo. Muito obrigado, um prazer enorme estar novamente aqui no seu programa. Antônio, fala com a gente um pouquinho primeiro sobre as formas de você planejar sucessoriamente a vida do seu cliente, né? Aquela pessoa que te procura, não porque está pensando em morrer, evidentemente, mas que quer deixar as coisas organizadas no caso de uma sucessão principalmente precoce. O que você acha dessa temática? O que a pessoa deve observar? Bem, antes de mais nada, sucessão vem do verbo suceder. E suceder é substituir, né? A substituição é que vai acontecer em razão do falecimento de alguém, que é o tema da nossa conversa. Fique tranquilo, você vai morrer, né? Esse é um fato e esse é um evento da sua vida. É um evento que vai acontecer e não existe data para isso acontecer. Você não vai... A expectativa é que você viva muito, mas as pessoas não se preocupam no dia a dia com esse tema. E esse tema é caríssimo, por quê? Porque quando você se organiza para morrer, e essa é mais ou menos fazer uma revisão de carro, ou seja, você está usando seu carro e pode, para que não aconteçam eventos ruins com consequências ruins, você precisa fazer, portanto, de tempos em tempos, algumas revisões. Esse é um tema que você vai estar, em verdade, cuidando das pessoas que você ama. Porque quando você já imagina a sua morte, a sua ausência, você já sabendo o que vai acontecer patrimonialmente quando você não estiver mais nessa dimensão, você terá a condição, claro, de saber como é que as pessoas que você ama vão poder sobreviver com a sua ausência. Essa é a importância do tema. Essa é a importância de discutir o planejamento. Eu queria que você explicasse para os telespectadores o que pode ser feito, né? Evidentemente pode ser feito um inventário, uma holding familiar, por exemplo. Existem pessoas que gostam de organizar a questão referente à sucessão através de uma empresa familiar, como eu disse. Quais as dicas que você daria aí? O que pode ser feito dentro de um planejamento sucessório? Com o passar do tempo, ficou uma marca muito ruim do que a gente chamava de blindagem patrimonial, que não tem nada a ver com isso aqui. Blindagem no sentido de proteção exatamente da herança que você quer deixar para alguém. Você pode, obviamente, fazer um trabalho que se chama planejamento sucessório. E nesse planejamento sucessório, ele é mais ou menos como você procurar um alfaiate para fazer um terno. Ele tem que vir sob medida. Não existe alguma coisa que você vá numa loja comprar. Pode ser até que te sirva, mas necessariamente você precisa, colocar as suas medidas e colocar os seus desejos. Que cor você deseja, o formato que você deseja e quais os objetivos que você vai almejar. E como é que a gente pode aqui, de forma exemplificativa, dizer dos vários planejamentos? Portanto, você pode constituir empresas que vão, portanto, se tornar proprietárias do seu patrimônio. E você vai ser um cotista dessas empresas ou desse grupo de empresas. E organizando ali nos mais variados interesses. Você tira, portanto, o seu patrimônio do campo do direito às sucessões e coloca o seu patrimônio no campo do direito empresarial, podendo criar, inclusive, regras específicas na gestão dessa empresa. Ou seja, criando regras de governança corporativa, criando regras de compliance para que as pessoas não venham a dilapidar o patrimônio, às vezes, que você vai deixar para eles. Uma das formas também, nesse chapéu, que é o planejamento sucessório,
também a forma testamentária, ou seja, isso se tornou muito comum depois da pandemia. As pessoas descobriram que a morte é alguma coisa que podia acontecer, independente da idade que tivesse. E as pessoas tiveram uma atenção em fazer testamentos. Existem 3 formas de você testar no país. Você pode procurar, portanto, um cartório de notas e fazer aquilo que nós chamamos de um testamento público, né? Você vai lá e o tabelião vai, portanto, tomar a sua disposição de última vontade, levando ali 2 testemunhas, pessoas que não vão receber, portanto, esses direitos. Você pode, inclusive, fazendo esse testamento, instituir um testamenteiro. E o que é a figura do testamenteiro? É aquela pessoa que você confia, pode até ser um herdeiro testamentário, um legatário, a pessoa que você confia que, para depois da sua morte, vai ser o cuidador para aquele testamento seja cumprido fielmente, como você assim desejou. Então, esse é o primeiro modelo de sucessão testamentária, o testamento público. O segundo é o chamado testamento cerrado, é aquele testamento de filme, né? Aquele testamento que você escreve e ninguém sabe o conteúdo. E você também vai levar esse testamento, que a gente chama de testamento cerrado, a lei chama de testamento cerrado, que, portanto, você vai colocar ali à sua disposição de última vontade, vai levar esse testamento fechado a um cartório de notas, juntamente com 2 testemunhas, e ali há de acontecer também um procedimento, né, próprio no cartório, que vai ser lacrado e fechado, selado, portanto, aquele testamento que lhe será devolvido. E a terceira forma testamentária, é a forma, portanto, de um testamento particular. É aquele que você abre, portanto, o seu computador e você faz a sua disposição de última vontade, que a gente chama de testamento particular, e aí você vai ter que chamar o número de 3 testemunhas que você vai ter que assinar, e essas 3 testemunhas também assinarão esse termo com você. Você pode guardar no cofre da sua casa, os 3 têm a mesma validade. O que é muito importante? Que o advogado ou alguém da área jurídica te assessore, porque das coisas mais importantes no testamento e que causam maior possibilidade de nulidade são as formas. Portanto, não é o conteúdo, mas as formas. Ou seja, se você deixou de escrever alguma coisa, se você deixou de anotar, de fazer algum procedimento formal, isso pode levar à anulação desse testamento. Então, essas 3 formas de testamento, que são os chamados testamentos comuns ou ordinários no país, são as 3 únicas formas de você testar. E você também pode planejar a sua sucessão através de doações, ou seja, é uma antecipação, né, de patrimonial. Você vai distribuir os seus bens para quem quiser, observado, portanto, um regime que algumas pessoas não poderão doar tudo que têm, né, ou seja, e nem testar tudo que têm. Porque existem pessoas, todos aqueles que tiverem descendentes, ou seja, linha reta descendo, isso são descendentes, filhos, netos, bisnetos, tataranetos, ou ascendentes, pais, avós, bisavós, ou cônjuge ou companheiro sobrevivente, essas pessoas, é o que a gente chama de herdeiros necessários, essas pessoas não podem dispor de 100% do seu patrimônio, apenas 50% do seu patrimônio. 50, então, essa é a grande questão. Então, são formas, portanto, enfim, que você pode levar para esse alfaiate jurídico, né? Para ele costurar exatamente o seu terno daquilo que você desejaria para depois da sua morte. Fazendo revisões, obviamente, é o que eu costumo chamar a atenção, fazendo revisões periódicas nesse ato de última vontade. A lei chama de ato de última vontade, é a última vez que você falou sobre a sua morte. Se você fizer um testamento hoje, com 20 anos de idade, e você morrer aos 100 anos de idade, o seu ato de disposição de última vontade é aquele feito há 80 anos atrás, ou seja, quando você tinha 20 anos de idade. Então, observadas essas situações, portanto, eu acho que você tem uma garantia, um cuidado com a sua família, um cuidado, portanto, com as pessoas que tem pela frente, que você quer proteger. E digo mais, e tenho feito isso, algumas pessoas no Brasil têm feito, inclusive, benefícios para algumas instituições de caridade. Às vezes existem pessoas que os parentes não têm nenhum herdeiro muito próximo, né? E falam, olha, ali eu tenho sobrinhos distantes, ou pessoas familiares que nunca vi, são herdeiros, aqueles parentes vivos até, portanto, o 4º grau. E aqui, enfim, os graus, um profissional do direito vai lhe dizer o que são aí. Você vai até o ponto comum, sobe e depois desce, né? Por exemplo,
O seu irmão é seu parente de segundo grau. Seu pai é de primeiro, sua mãe, depois desce até o seu irmão. Então os graus vão se apurando. Até o quarto grau, eles são sucessíveis. Então as pessoas que têm parentes muito distantes, elas costumam fazer testamentos e de uma forma barata e genérica. Ou seja, significa, eu quero deixar o que eu tenho para alguma instituição de caridade, para alguma igreja, para alguma, enfim, para algum trabalho que você acredite, ou para uma pesquisa sobre o câncer. Interessa. Isso é muito bacana, isso tem modificado e ajudado muito na construção de um mundo melhor, porque sem dinheiro também as coisas não funcionam para evoluir. Lamentavelmente, tem pessoas até que deixam um patrimônio muito interessante, que poderia ser convertido numa entidade cultural, poderiam ser convertidas as obras de arte num grande museu, não fazem isso e acaba virando uma briga da família patrimonial, sem levar em consideração a importância do acervo, né, cultural, né? Então, realmente, a sua fala é sempre muito interessante. No próximo bloco, nós vamos falar sobre as questões jurídicas que envolvem o inventário. Algumas até de caráter litigioso, como disputa patrimonial e como também filhos não reconhecidos pelo decúgio, que vêm, no momento sucessório, pedir reconhecimento, né, da paternidade para participação também nesse bolo, nesse quinhão hereditário. Mas é no próximo bloco.